Hoje, se nós formos ver, o único espaço que a oposição está tendo, que a direita está tendo dentro do Congresso Nacional, para debater as suas pautas é a CCJ. O brasileiro ele tem muito uma cultura de esperar do Estado a resolução da sua vida, né? Ou esperar uma Bolsa Família, um assistencialismo. E é uma cultura muito pregada pela esquerda, né? De que o papai Estado vai te ajudar, vai intervir na economia, vai gerar emprego, quando na verdade a gente sabe que quem movimenta a sociedade é a livre iniciativa. Na verdade não é uma pauta anti-STF, é uma pauta de reequilíbrio entre os poderes. Então a gente precisaria ter um ordenamento jurídico enxuto, que regulamenta a vida básica, mas não que regulamenta todos os atos da vida civil. É menos liberdade, é mais intervenção estatal. E é essa mentalidade que eu queria levar. Tem condenações bizarras, com o nome de uma pessoa e nome de outra no final, com tipos genéricos, sem individualização da conduta, da pena, sem ter provas cabais de que a pessoa danificou algo. São condenações genéricas e absurdas, com prazos absurdos de 17 anos, né? Você é contra a cota de gênero nas eleições. Por quê? Em 2016, ela estreou na política como suplente de vereador em Chapecó, sua cidade natal. E neste ano chegou à presidência da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Eleita com 227 mil votos, ela alcançou a maior votação de seu estado, Santa Catarina. Na Câmara, Carol Detone, que é advogada e mestre em Direito, defende pautas conservadoras e atualmente está às voltas com um projeto de anistia aos atos de 8 de janeiro e de reequilíbrio entre os três poderes. Eu sou Bruno Magalhães e este é o Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana pessoas das mais diversas áreas, ideias e experiências. Tudo bem, deputada? Tudo bem, Bruno. Uma satisfação estar aqui novamente. Muito bom ter Primeira você. vez aqui no Contraponto, né? Pois é. Espero que volte outras vezes quando o Brasil passar por novos ciclos. Por falar em ciclo, você foi eleita, não foi eleita, você ficou como suplente de vereador em 2016 em Chapecó e já disse que nessa ocasião mal sabia pedir voto. Em 2022 você teve a maior votação entre os deputados do seu estado. É claro que essa votação expressiva se deveu em parte à sua trajetória na Câmara, nos 4 anos que ficou lá. Eu queria focar nesse período de 2 anos, em 2016 e 2018, quando você também foi eleita com mais de 100 mil votos. O que aconteceu aí nesses 2 anos para você aprender a pedir voto? Então, eu sou advogada, né? Então eu sou do âmbito privado, do meio privado, só que eu conheci o professor Olavo de Carvalho, né? E aí eu comecei a realmente adentrar nesses temas, né? De política, direita, esquerda e tudo mais. E participei na época, lá na minha cidade, dos movimentos pró-impeachment da Dilma. Então, tinha 3 mulheres que coordenavam os movimentos, eu era uma dessas mulheres. E aí, em 2016, era ano eleitoral, eu recebi convite de um partido, que era o mesmo partido do Bolsonaro na época, para ser candidata a vereadora. Mas eu era advogada, nunca tinha concorrido a nada, não tinha político na família. Aí eu decidi concorrer, mas não saí do escritório, então continuei trabalhando, fiz um vídeo na internet, fiz algumas visitas, então eu não fiz campanha propriamente dita, e tinha meio timidez para pedir voto também. E aí, quando abriram as urnas, faltaram 100 votos para eu entrar. E na época se falava muito do programa Escola Sem Partido. Daí eu queria assumir na Câmara de Vereadores para protocolar e aprovar lá na minha cidade. E aí o meu partido era a primeira suplente, eles disseram, não, tu entra num dia, protocola e sai. Eu falei, não, muita humilhação, né? Assumir a vereança por um dia e sair. Pelo menos um mês, e não quiseram me dar, não queriam abrir espaços para novas lideranças. E nisso eu pensei, também é política, né? Por que fui me meter nisso? E nisso eu era amiga na época, né, conversava bastante com ele, o Felipe Martins, que depois veio a ser assessor internacional do presidente, e ele falou assim, olha, daqui a um tempo, porque eu conheci o Felipe por ser aluno do Olavo, né? Ele falou, daqui 2 anos o deputado Bolsonaro vai concorrer à presidência da República, e nós vamos precisar de deputados para dar governabilidade. Então, tu não quer concorrer a deputada federal? Pensa, né, e tal. E daí, no ano da eleição, em 2018, eu fui para Brasília conhecer o Bolsonaro e tal.
E aí deu a coincidência de eu conhecer aquele que ia ser o futuro presidente do partido, que me convidou para ser a vice-presidente do partido no estado, eu cuidei da região oeste de Santa Catarina. Nós não tínhamos dinheiro, não tinha nada para fazer, assim, foi tudo na boa vontade. Mas tínhamos a força do Bolsonaro. E aí consegui me eleger deputada, daí eu fiz campanha, tudo, saí do escritório, né, fui gastar sola de sapato, né, pedi voto e tal. E aí fiz 109 mil votos no primeiro mandato. Aí tivemos um mandato muito bom, né, com o presidente Bolsonaro. Era realmente a esperança voltou a reacender no povo brasileiro, né. Então, foram 4 anos muito bons do ponto de vista do governo federal, com exceção, claro, da pandemia, que prejudicou, e também dentro do partido. Houve aquela cisão, onde metade dos deputados, dos 54 deputados, traíram e tal. A gente ficou praticamente como não deputados lá dentro, porque como o Bivar teve o controle do partido, a gente brigava pela liderança e tal. Ele cortou comissão, cortou o tempo de uso da palavra no plenário. Foram momentos difíceis, assim, mas nós nos mantivemos fiéis ao presidente Bolsonaro. E na reeleição, é o que todo mundo viu que aconteceu, né? Então foi um processo aí que bem tendencioso para o outro lado, né? Que a pandemia também prejudicou. E aí nós continuamos agora nesse mandato, né? Eu e mais 120 deputados de oposição, nesse desafio de ter um governo federal, né? O poder executivo com o Lula, que volta à cena, né? Com a única liderança aí que a esquerda, ou a liderança populista da esquerda, e de outro lado um Supremo Tribunal Federal hipertrofiado, né? E tivemos, então, essa conversa com o presidente Valdemar. Nessa conversa com o presidente Valdemar, eu falei, olha, já que a CCJ, nós somos a maior bancada, né, elegemos 99 deputados, a primeira escolha seria a nossa. Então, éramos para ter pegado a CCJ no primeiro ano. Só que aí o presidente Lira falou, não, como o PT ganhou, primeiro ano da CCJ tem que ser do governo, porque ele vai apresentar as reformas, as mudanças. Isso são regras não escritas? São acordos, é. Porque, pelo regimento, a maior bancada tem direito à primeira escolha de comissão. Então, nós, como a maior bancada, a CCJ mais teríamos visada. ou a CCJ ou a Comissão de Orçamento. E aí, nesse momento, como o PT demonstrou interesse de ficar com a CCJ, o PL pegou a relatoria do orçamento, que naquele momento também era interessante, porque daí todo o orçamento público ia passar pelas mãos do relator do nosso partido. Também é um poder muito grande. E aí ficou assim no primeiro ano, mas eu já tentei ter esse apoio do Valdemar desde o primeiro ano. Eu disse, eu estou na CCJ, sou advogada, gostaria de exercer esse papel, né, dentro do nosso partido. Eu acho que eu sou aqui, já estou no segundo mandato, tem muita gente nova, já tenho experiência de regimento e tal, já fiz aula, tudo de regimento, então, enfim, acompanhava os trabalhos. E aí o Valdemar realmente, Valdemar, Sóstenes, o líder, Altineu e o presidente Bolsonaro compraram a briga. Então, na virada do ano, os partidos tinham um pouco de rejeição ao meu nome, porque eu sou uma das deputadas mais oposicionistas do atual governo, mas eu disse, não, eu vou fazer uma pauta que vai atender a todas as bancadas. E assim está sendo feito. Assumi a CCJ e eu tinha lá um rol de pautas que a gente pretendia pautar até o final do ano. Os melhores anos para assumir a CCJ, na verdade, é o primeiro ano e o terceiro, porque o segundo e o quarto é ano de eleição, né? Então prejudica, tanto que nós... Sim, a partir do segundo semestre não tivemos quase reunião e eu tenho muita coisa para colocar em pauta, né? Porque hoje, se nós formos ver, o único espaço que a oposição está tendo, que a direita está tendo dentro do Congresso Nacional, para debater as suas pautas é a CCJ, sabe? A Comissão da Educação está com o Nicolas também, que também ele tem colocado alguns temas de direita, mas a CCJ ela tem mais amplitude temática, né? Então ali vão todas as matérias. Então, a gente já pautou muito a questão do agro, né? Já aprovamos vários projetos importantes, com uma parceria com a Frente Parlamentar Agropecuária, né? Que é o agro que mantém a balança comercial, então a gente deu muita prioridade para o agronegócio, liberdades individuais. A gente chegou até a pautar um recurso contra uma rejeição de um PDL com relação à obrigatoriedade de vacina para bebês e crianças, que tem o Ministério Público tentando impor. Desafiando até mesmo a presença do Lira, porque ele tinha mandado engavetar esse projeto. E agora, sim, nós estamos pautando essa questão da anistia. Foi um pedido desde que eu entrei, mas eu achei que estava muito cedo. E o presidente Bolsonaro também pediu muito. Tem um rol de projetos da anistia do Bolsonaro e da anistia do dia 8 de janeiro. E quando fui conversar com o Bolsonaro sobre isso, ele me falou que a prioridade eram os presos injustiçados, os que estão sendo injustiçados, né, por essas prisões e condenações aí sem individualização da pena.
E aí nós fizemos isso. Primeiro designamos o Rodrigo Valadares, que é um deputado do União Brasil. Essa semana ele é muito, soltou assim, relatório favorável, né? E ele é de direita, ele realmente é um deputado com quem a gente pode contar na defesa dessa pauta, ele está muito comprometido. Ele, inclusive, tem tentado conversar com os ministros do Supremo para tentar compor uma solução viável, porque não adianta nós aprovarmos uma lei na Câmara e Senado e ter uma sanção ou derrubar um veto, e depois Supremo, eles peticionam e aí o Supremo... mas quando ele foi conversar com o ministro Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes se estranhou e disse assim, mas espera aí, agora no segundo semestre a gente vai começar a operação contra os financiadores. Então nós estamos no meio das operações, né, para pegar quem financiou, e você, tipo, já estão apresentando uma anistia, então ele meio que se chocou assim com a ideia da anistia. Ou seja... Ele não foi receptivo a princípio, né, pelo visto. Eles não estão querendo que desautorize eles. Agora, achar que o Supremo Tribunal Federal pode abrir inquéritos para investigar pessoas que não têm foro privilegiado, que deveriam estar sendo investigadas pelo juiz natural, promotor natural, tendo devido processo legal. Os advogados desde o início disseram que têm dificuldade de acessar os autos, que não estão tendo ampla defesa. As condenações, assim, tem condenações bizarras, com o nome de uma pessoa e nome de outra no final, com tipos genéricos, sem individualização da conduta, da pena, sem ter provas cabais de que a pessoa danificou algo. São condenações genéricas e absurdas, com prazos absurdos de 17 anos, né? Mas sem entrar no mérito dessas condenações, este caso, nesse ponto específico, não seria exatamente aquela previsão do regimento do STF que dá competência a esse tribunal de julgar casos de crimes cometidos em suas dependências? Eu acredito que não, porque primeiro que a gente tem no direito penal direitos e garantias fundamentais ao acusado. Um deles é a presunção de inocência. Não, claro, tudo isso... Presunção de inocência, o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição. Vamos só avaliar, então. Essas pessoas estão sendo condenadas. Dessa sentença, que está vindo direto da Suprema Corte, eles vão recorrer a quem? Então você não vai ter aí o direito básico da pessoa rever a sua condenação. Esse é um dos absurdos, né? Então, se nós pegarmos o direito penal básico, por exemplo, nós temos o caso da Débora, que é uma mãe, tem 2 filhos menores de idade, ela escreveu na estátua lá, perdeu o mané. Ela está presa aí há meses, a fio, mais de 7 meses, ela tem filhos menores, até mulheres assim que estão sendo investigadas por tráfico de drogas, se têm filhos menores, elas vão cumprir uma prisão preventiva domiciliar. E ela não está tendo direito, sendo que é um dano que se você pegar um pano ali com sabão e água, você tira o batom. Então, qual é a periculosidade de uma pessoa dessa para ter um tratamento desproporcional desse? Então, são situações que cada vez mais esse ativismo judicial, esse protagonismo exacerbado do Poder Judiciário está fazendo com que nós tenhamos o total respaldo do colegiado para aprovar as medidas que aprovamos essa semana. Basta ver que nós aprovamos 4 medidas para limitar os atuais abusos de poder do STF. Quais são as 4? Nós temos a PEC 8, que veio do Senado Federal, uma iniciativa do Senado, aprovada inclusive com o voto do líder do governo do PT no Senado. A PEC 8, ela prevê que não pode haver decisão monocrática para suspender a eficácia de uma lei, ou seja, nós temos uma lei que é aprovada por 513 deputados, 81 senadores, sancionada pelo presidente, e aí ela passa a valer. Vai lá um ministro do STF e suspende a eficácia da lei por uma decisão monocrática. Ou seja, desrespeita toda a vontade do povo brasileiro manifestada pelos seus representantes. Então não pode ter decisão monocrática com relação a isso. E nem com relação a decisões dos líderes dos demais poderes, né? Essa é a PEC 8, essa é uma PEC que eu acho que vai ser a de maior consenso para aprovar em plenário. Nós tivemos aí, vou dar um caso que aconteceu, não só com relação às emendas, que fez com que o Lira despachasse da mesa e viesse para a CCJ, mas a disputa pelas emendas, né, e tal, que são deliberadas pelo Congresso, mas tem o caso da desoneração da folha. Então nós temos aí 17 setores que estão sendo beneficiados, são milhões de empregos gerados com a desoneração da folha. O Congresso Nacional, devido a esse clamor popular, prorrogou a desoneração. Nós aprovamos na Câmara, Senado, o presidente Lula vetou a desoneração, porque eles têm uma sanha arrecadatória terrível.
Nós derrubamos o veto em sessão do Congresso Nacional, ou seja, dizendo assim, a vontade do povo é desonerar, do setor produtivo é desonerar, e nós entendemos e vamos manter a desoneração prorrogada por mais alguns anos. O que o Lula fez? Então, assim, peticionou para o Supremo Tribunal Federal. Caiu na mão do Zanin, um ministro nomeado por ele, que foi o seu advogado, inclusive. Eu entendo que ele nem deveria ser ministro. Ou julgar casos que venham, né, de um postulante do qual ele foi advogado. Isso está, inclusive, nas vedações clássicas do Código de Processo. E ele, por uma decisão monocrática, ele determinou que o Congresso revisse a sua posição e voltasse com a oneração da folha num prazo aí gradual, sob pena de eles fazerem isso por decisão judicial. Ou seja, esse é um dos exemplos assim que já estão há muitos anos extrapolado de que o Supremo Tribunal Federal hoje está hipertrofiado, é um poder que não tem controle social, né? São agentes públicos intocáveis. Nós vivemos hoje uma realidade onde temos uma certa categoria de agentes públicos que são intocáveis, que não passam por nenhum crivo, nenhum controle, nenhuma avaliação periódica, e não tem nenhum voto. Então, está lá no artigo 1º da Constituição, todo o poder emana do povo e será exercido pelos seus representantes eleitos. Não está lá dizendo que o poder emana do povo e será exercido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, eles estão desrespeitando a vontade popular. E quais são os outros 3 projetos? Os outros 3 projetos são a PEC 28, que justamente nessa esteira desse ativismo judicial, de que eles estão inovando na ordem jurídica, algo que é de competência exclusiva do Congresso, toda vez que, por decisão judicial, houver uma norma geral e abstrata sendo criada por meio de uma decisão, de um voto, nós podemos sustar essa decisão no Congresso. Isso tudo está baseado no artigo 49, se não me engano, inciso 11 da Constituição, que fala que cabe ao Poder Legislativo zelar pela sua própria competência. Então, eles estão dizendo que é inconstitucional, já estão se manifestando, estão revoltados, né, com essas PECs que foram aprovadas, só a admissibilidade na CCJ, né? Mas a questão é que, hoje em dia, o Supremo, há muito tempo, vem inovando na ordem jurídica, a seu bel prazer, e nada acontece. Nenhum filtro acontece, nós entendemos que por meio de decreto legislativo poderíamos sustar, mas não é o entendimento atual do presidente da Câmara, então estamos fazendo justamente uma PEC para mudar a Constituição, prevendo um mecanismo para zelar pela competência do Legislativo e não deixar que o Judiciário legisle no nosso lugar. Então, PEC 8, decisões monocráticas, PEC 28, sustar decisões que invadam a competência do Legislativo, e 2 projetos de lei que atualizam a lei de impeachment. Então, hoje a gente tem uma lei de impeachment, a Lei 1079 de 50, que ela prevê algumas condutas a partir das quais o ministro vai cometer um crime de responsabilidade suscetível a um processo de impeachment. Essa lei, ela só atualiza dizendo que se eles interferirem na imunidade parlamentar, se eles obtiverem uma vantagem indevida ou se beneficiarem em função do cargo, ou se pronunciarem com antecedência sobre votos, ou tiverem posições político-ideológicas, né, ou casos em concreto, em julgamento também, que isso já está no Código da Magistratura, serão suscetíveis de crime de responsabilidade. E mais, a gente prevê uma possibilidade de que o presidente do Senado possa se manifestar num tempo hábil, porque hoje, o que acontece? Foi protocolado pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, simplesmente é engavetado, não existe uma previsão para que ele paute, para que ele rejeite, para que ele enfrente, não tranca a pauta. Então, tanto no relatório do Gilson Marques quanto do Alfredo Gaspar, que foram os relatores das 2 propostas, eles preveem que ele tem 15 dias para se manifestar numa das propostas. Pelo sim, pelo não. Pelo sim, pelo não. E numa outra proposta diz que da decisão caberá recurso para o plenário do Senado. Então, hoje a gente tem uma situação em que existem muitos abusos, né, que nós entendemos. Não foi autorizada a abertura de uma CPI de abuso de autoridade, que foi pedido do deputado Marcel Van Hatten. Então, nós estamos trabalhando com esses projetos, né? 4 projetos que foram aprovados essa semana na CCJ com ampla maioria. Isso é tão importante porque na legislatura passada, o projeto do Sóstenes, que era de 2016, nós botamos em votação na CCJ, que fala do ativismo judicial, que proíbe o ativismo, né? E ele foi rejeitado por 1 voto. E agora, essa semana, nós aprovamos as PECs por 39 a 18,
39-12, então é um quórum de deputados do centro, de deputados da direita, que estão vendo esses excessos para que a gente possa retomar o reequilíbrio entre os poderes. A CCJ, ela encaminha os projetos para o plenário, é como se fosse uma antessala do plenário, né? A aprovação na CCJ, qual que é o jogo aí entre a CCJ e o plenário? A aprovação lá quase que garante o plenário ou não? O que está em jogo aí? Então, da mesma forma que eu tenho a discricionariedade para poder fazer a pauta da CCJ, o presidente Arthur Lira, ou o presidente da Câmara dos Deputados, ele também pode ou não pautar, né? No caso das PECs, é só admissibilidade, tem que ir para uma comissão especial que tem que ser instalada pelo presidente da casa. Então vai aí da pressão que os deputados de oposição terão que fazer agora para incentivar o Lira a abrir essa comissão especial para tocar esses projetos à frente. E os projetos de lei, normalmente eles já chegam na CCJ como última comissão. Tá. E não obriga, não vincula o Lira a pautar, mas é uma sinalização muito efetiva para ele de que o colegiado, a proporcionalidade partidária está querendo discutir esse tipo de pauta, né? Tá. E nas PECs tem uma comissão especial que também vota, é isso? A CCJ ela só vê a admissibilidade, se é inconstitucional ou não. E na comissão especial é que pode se entrar no mérito, aí pode se mudar a proposta, aí depois ele tem que ir para o plenário e ser votado em dois turnos, com 2/3 de aprovação para poder ir para o Senado, né? No caso, a 8, se for aprovada, ela já passou pelo Senado, se não tiver alteração, já foi cumprido os 2 trabalhos aí do Congresso Nacional, né? Pois é, mas pelo que eu entendi, vocês já aprovaram essas 4 medidas dessa pauta chamada anti-STF, mas sem que houvesse especialmente um acordo, entre aspas, com o STF, né? Na verdade, não é uma pauta anti-STF, é uma pauta de reequilíbrio entre os poderes. Claro. Né? E não foi feito acordo, não foi feito conversa, porque, infelizmente, não encontramos esse espaço. É o nosso papel. Nosso papel diante de ter essa iniciativa de querer limitar algo que está invadindo, de zelar pelo parlamento, de zelar pela força do Congresso Nacional, de zelar pela competência legislativa exclusiva que a Constituição dá aos legisladores e não ao poder judiciário. Vamos dar uma volta antes de voltar para o tema da política. Eu quero falar do professor Olavo de Carvalho. Você disse que conheceu ele há muito tempo atrás e de alguma forma mudou um pouco a sua visão. Me conta um pouco desse encontro aí. Então, o professor Olavo, ele morou muito tempo no Brasil, depois foi para os Estados Unidos. Eu só conheci ele pessoalmente em 2019. Você foi lá, então? Fui para Virgínia, fizemos um curso de uma semana lá com ele. Não, é uma pessoa incrível. Eu fico imaginando o que o Olavo falaria do atual cenário político e social do Brasil, né? O Olavo está fazendo muita falta, realmente ele foi o único filósofo, assim, realmente, assim, que está mudando uma geração, sabe? Que está impactando de tal forma que os frutos estão vindo, né? O Olavo, ele despertou muito as pessoas com relação à realidade, né? A busca da verdade, a busca da realidade, né? Independente dos seus interesses pessoais, das suas paixões, das ideologias, ele realmente, o que eu via essa autenticidade, nessa originalidade do Olavo, esse realmente amor pelo saber. Eu acho que isso que encanta no Olavo, né, que encantava e que fazia tantas pessoas começarem a estudar seus livros, né? Porque ele realmente não tinha apego com nenhuma ideologia, com nenhum partido. O interesse dele era realmente o interesse de um filósofo, né? Chegar o mais perto possível da verdade e conhecer a realidade tal como foi dada por Deus, né? Então, eu admiro demais o Olavo, acho que ele faz muita falta e acho que a obra dele tem que ser divulgada, tem que ser mais divulgada pelos seus próprios alunos, né? E eu acho que a melhor forma é por meio do exemplo, né? Se moldando, nós sermos exemplo dessas virtudes que ele espelhava e que ele buscava exercer na sua vida privada, né? Você o conheceu estando na faculdade? Conheci estando na faculdade de Direito, né? São 2 universos diferentes, né? Isso. E enquanto a gente tinha aula de Direito Penal só a favor do bandido, sem pensar na vítima e tal, e as faculdades de Direito hoje são muito voltadas, né, esse lado esquerdista, eu comecei a ouvir, um colega meu falou, tem esse filósofo aqui que lê esses artigos e tal, e daí eu comecei a conhecer daí na internet, na época o Facebook,
pessoal tinha uma comunidade, daí o pessoal se encontrava, assim, virtualmente conversava, então a gente tinha toda uma rede de amigos virtuais que eram alunos do Olavo. Depois ele criou o curso online de filosofia, que popularizou ainda mais os seus conhecimentos, né, para começar desde o básico a dar essa orientação, né, de como perseguir esse caminho da sabedoria. E depois é um caminho sem volta, né? Depois que a gente conhece o Olavo, ele realmente toca a gente, você realmente admira demais, né? Como é que você se vê na política? Você sente que é uma vocação ou é um trabalho temporário a que você foi chamada por circunstâncias daquele momento? Olha, sabe que eu às vezes penso sobre isso e não tenho bem claro ainda. Porque como eu acredito muito que eu tenho que seguir alguns propósitos, né? Que é justamente essa busca da verdade, de não estar vivendo uma vida fake ou uma vida de aparências. E eu busco realmente, na minha conduta, fazer aquilo que é certo. E a vida acabou me levando para isso. Só para relatar, né? Quando eu estava indo para minha reeleição, eu sofri muita pressão da minha família para não usar o fundo, né? Para não usar? Para não usar o fundo. E Você tinha chegou a muitas usar? pessoas, não cheguei a usar. Nunca usei o fundo. Nenhuma das duas eleições? Nenhuma das duas. Mas eu não tenho nada contra. O próprio professor Olavo falava que a direita, ao se privar desses meios, ela deixa que o inimigo esteja armado e a gente vai desarmado para uma guerra. Então, se tiver recurso público para usar, a direita tem que usar também e tal, que é burrice, né? Ficar que nem doutrinava o Partido Novo, né? Abrindo mão de tudo. Agora eles mesmos eu acho que estão usando. Mas o Novo mudou um pouco de ideia também. E nós temos vários parceiros no Partido Novo, mas essa mentalidade era muito radical. E eu tenho dentro da minha família, a minha mãe e meu irmão, eles são meio radicais, assim, nesse sentido também. E eu indo para minha reeleição, sabendo que todo mundo ia usar, né? Porque daí o Bolsonaro trouxe muito respaldo para o partido. E eu pensei, nossa, estou indo para a reeleição e eu tenho que ter um pouco de estrutura também, porque agora eu já sou deputada, né? Então, eu pensei em usar o fundo naquela época. E a minha mãe disse, não usa. E aí eu pensava, mas vai ser difícil eu me reeleger, né? Porque aquela mentalidade, né? E eu fui para a campanha com R$0, assim, e eu também não ia ficar gastando meu dinheiro privado também. E daí, mas eu recebi algumas doações de alguns amigos e tal, e assim, só recebo doação de quem realmente é independente, como eu. Não tenho compromisso com ninguém, graças a Deus sou uma deputada independente, que estou aí pelos valores e princípios mesmo, para tentar moralizar um pouco a política. E aí consegui reunir R$400 mil, foi o que eu fiz com a minha campanha, e fui a deputada mais votada da história do meu estado. Da história? Não só daquela eleição, mas da história? Percentualmente, proporcionalmente, sim. E eu coloquei muito nas mãos de Deus, eu disse, se for para ser, vai ser, se não for também, né? E na verdade, desde a primeira eleição, eu sempre rezava no seguinte sentido: porque Deus conhece mais a gente do que a gente mesmo. E aí eu sempre pensava assim, Ele conhece mais os meus defeitos e as minhas fragilidades do que eu. Então, Ele sabe que eu posso vir a me perder nesse caminho, dependendo de alguma situação. E daí eu rezava no seguinte sentido: se por acaso eu correr o risco de perder minha alma nesse caminho, me corromper, que eu não me eleja deputada. Mas se eu, por acaso, puder entrar e contribuir de alguma forma e fazer o que é certo, sem macular, né, a minha integridade, né? Então que eu me eleja e faça a diferença. Então, quando eu entrei para a política, eu entrei com o propósito de servir, de me doar. Estou tentando fazer isso na medida do possível, né? E com o meu máximo de empenho. E estou bem tranquila com relação a isso, porque eu não tenho um projeto político de longo prazo. Eu estou mais, assim, querendo fazer a vontade de Deus, assim, na minha vida. Então, por enquanto, as portas estão se abrindo. Então, consegui a reeleição no meu estado, tenho muita credibilidade, as pessoas sabem que eu sou coerente, então eu não traio a confiança das pessoas, porque eu me mantenho sempre uma pessoa íntegra. E aí, surgiu a oportunidade da CCJ, vamos encarar. Então, pelo fato de não ter o rabo preso, de não ter, não ter processos, não fazer nada de errado, ter a ficha limpa, isso me dá a independência de poder pautar um projeto desse sem ter medo que apareça alguma coisa, porque eu não tenho nada a esconder. E é isso, então está dando certo e tivemos esse êxito. Acredito que vamos votar a anistia, vamos ter êxito também na CCJ. Infelizmente a anistia hoje ela está sendo utilizada como manobra para a eleição da mesa da diretora da Câmara dos Deputados. Então o Elmar Nascimento era o candidato, daí ele estava apoiando a pauta da anistia. Daí como o Lira não está mais apoiando ele, daí agora ele está dizendo para o partido dele obstruir a pauta para votar contra a anistia, como pressão. E aí fica esse ringue.
Aí a gente tem que ficar contando os votos para ver se tem voto para passar. Aí Bolsonaro liga para um, liga para o outro, as pessoas não têm nada a ver com isso, parem com isso, entendeu? E a coisa tá indo assim. Mas eu acredito que a gente vai ter a questão da anistia também e tá tudo certo. Então eu trabalho assim, não tenho assim uma meta política de longo prazo. Se for para continuar, vou continuar, senão vou cuidar da minha filha, tenho uma filhinha de 9 meses, né? Tenho família para cuidar, então também eu estou feliz aonde eu estiver, fazendo a coisa certa, é o que importa. O seu mandato na CCJ vai até quando? Até o final do ano. É um ano o mandato? É um ano, não pode ter reeleição. Não pode ter recondução. E o problema é que esses lapsos das eleições municipais prejudicaram um pouco a aprovação desses projetos. Mas eu acredito que até o final do ano, pelo menos a anistia, a gente vai conseguir aí. E de uma forma bem boa, assim, tem muita expectativa, muita gente que está esperançosa, né? Só para vocês saberem, eu estava durante a eleição agora no meu estado, me deparei com um cara com tornozeleira eletrônica. Daí eu falei para ele, por que aconteceu? Não, cheguei lá no dia 8 de tarde, depois que já tinha acontecido tudo. Aí fui para o acampamento com as pessoas. No dia seguinte disseram, vamos todo mundo para os ônibus que nós vamos levar vocês para fora de Brasília. Levaram a gente para um ginásio, e aí estou respondendo a um processo, estou com tornozeleira eletrônica e não fiz nada. Então, tipo assim, esse cara, tu entende? Cadê a individualização da pena? Cadê o devido processo legal? Daí outro amigo nosso também, que é empresário, chegou um dia, eu acho que um dia antes. Aí ele fala que todo mundo foi revistado quando chegou na praça. Quando ele chegou já tinha acontecido tudo. Não tinha ninguém armado lá, do pessoal que estava nos acampamentos. Daí era uma cena cinematográfica, ele falou. Aí quando ele estava voltando para o acampamento, ele disse, vai embora, senhor. Um cara do exército mandou ele embora. Ou seja, ele disse que, ao que pareceu, ele acredita e acha que com o tempo vai ser comprovado que foi realmente uma armação para criminalizar a direita. Se isso for verdade, que a verdade apareça com o tempo, né? Mas o que de gente infiltrada para dar quebradeira e criminalizar a direita. Porque a direita sempre foi um movimento pacífico, né? E é muito estranho a forma como foi feito tudo aquilo, depois as imagens que não são cedidas, né, da Praça dos Três Poderes, a forma como foi conduzida a CPI, né, do dia 8. Mas em que sentido você fala isso? Quer dizer, tinha um movimento de direita... Não vou dizer que não tenham baderneiros... Eu não vou dizer que não tenham baderneiros na direita, mas pela natureza dos movimentos ao longo do tempo, eu acredito que podem ter tido pessoas infiltradas para poder dar quebradeira e criminalizar todo o movimento da direita. Para jogar gasolina, digamos assim. Exatamente. Pessoas que foram lá, mandadas, sabe-se lá por quem, para justamente criminalizar a direita. Se isso for verdade, que são relatos que vêm até nós, que apareça, né, o quanto antes, né? Porque a direita também não pode ser criminalizada. Claro, eu sou a favor de que quem depredou o público, de quem realmente destruiu, pague, óbvio. Eu sou a favor de que a lei é para todos. Mas eu acho que tem muita gente inocente sendo criminalizada, entendeu? Então é por isso que a gente está votando essa anistia. Quando você foi eleito em 2018, você falou que ficou um pouco assustada, porque no seu celular chegavam muitas mensagens de pessoas pedindo favores, enfim, como se você, naquela ocasião, tivesse, então, o poder de resolver quase tudo em todas as esferas pessoais. E você falou que pegou como missão sua, então, desidratar, de algum modo, não é bem a função política, mas meio que descontaminar as pessoas dessa visão de que o Estado resolve tudo. Isso perdura com você ainda? O que é que você pensa disso hoje? Com certeza. O brasileiro ele tem muito uma cultura de esperar do Estado a resolução da sua vida, né? Ou esperar uma Bolsa Família, um assistencialismo. E é uma cultura muito pregada pela esquerda, né? De que o papai Estado vai te ajudar, vai intervir na economia, vai gerar emprego. Quando, na verdade, a gente sabe que quem movimenta a sociedade é a livre iniciativa. É a força criativa dos indivíduos na geração de novas tecnologias, de inovações que viram produtos que são desejados, que giram comércio. Então, assim, eu sou super a favor da livre iniciativa, do livre mercado, de menos Estado, de menos burocracia. A gente luta por isso lá dentro. O problema é que existe uma grande cultura, uma mentalidade que ajuda a predominar esse tipo de pensamento. E também existe uma mentalidade, e aí voltando um pouco para o papel legislativo,
de que todo o ato da vida do cidadão tem que ser regulamentado. A gente tem uma mentalidade legiferante no Brasil que é incrível. Então, por exemplo, pessoal do iFood, pessoal do Uber, está funcionando, foi uma nova tecnologia, né? Um serviço aliado à tecnologia, uma inovação. Já estão querendo regulamentar para equiparar a função do entregador com direito trabalhista, o Uber para pagar taxação para o Estado, que já está acontecendo. Então, tipo assim, tudo aquilo que já está funcionando e dá certo, o Estado vem para atrapalhar um pouco ou para tirar a sua cota, né? Que acaba dificultando justamente essa geração de riqueza e essa independência cada vez maior das pessoas. E essa questão da mentalidade legiferante, só para a gente ter uma ideia, e aí tanto eu sou a favor do ativismo judicial, quanto eu sou contra o ativismo legislativo. E só para ver a insanidade do modelo que a gente vive hoje, desde que a Constituição passou a valer, aí, o Instituto Brasileiro de Direito Tributário fez uma pesquisa nesses mais de 30 anos da nossa atual Constituição, e foram aprovadas no Brasil, nesses 30 anos, quase 7 milhões de normas, entre normas municipais, sim, entre normas estaduais. Decretos também, né? Sim, decretos, portarias e tal. Então, assim, nós temos aí normas municipais, estaduais e federais. No Congresso Nacional foi mais de 170 mil normas. Então, assim, cada ano é cerca de 6 mil novas leis que são aprovadas no Congresso Nacional. Então, quando a gente diz, o deputado bom é o deputado que legisla, que faz um projeto de lei. No atual cenário, a gente tem que ter, Churchill dizia, que se você tem 10 mil leis, você perde todo o respeito pela lei. Então, a gente precisaria ter um ordenamento jurídico enxuto, que regulamenta a vida básica, mas não que regulamenta todos os atos da vida civil. É menos liberdade, é mais intervenção estatal. E é essa mentalidade que eu queria levar. Inclusive, a minha meta na CCJ não é produtividade. São pautas temáticas, são debates necessários, de acordo com o contexto político e social. É isso que a gente está travando nesse ano da minha presidência na CCJ, mas eu sou totalmente na mentalidade que a gente deveria fazer um revogaço de normas, porque tem excesso de leis no Brasil e o Estado, se deixar os deputados, eles vão querer regulamentar absolutamente tudo. Eles se acham bons quando eles legislam, quando eles realmente fazem leis. Claro que é nossa função precípua, mas fiscalizar também. Mas, muitas vezes, revogar leis nesse atual cenário seria um melhor caminho. Porque a gente tem que ter poucas leis e leis boas. Pois é, eu vejo um problema aí, porque, veja se você concorda, vamos falar de pauta moral, a chamada guerra cultural. A esquerda tende a levar esses assuntos para a discussão no Estado, quer dizer, no Congresso, nas assembleias, nas câmaras municipais. E a direita, que a princípio gostaria de deixar essas pautas morais para a sociedade, ou seja, longe da regulação estatal, acaba aceitando a discussão nesses foros públicos, né? Não há uma armadilha em que a direita caiu aí, não? O problema é assim, só para dar um contexto do que acontece no Congresso. A questão do aborto, que é um tema que a esquerda quer aprovar a todo custo. Sim. Toda vez que esse tema é submetido lá no Congresso Nacional, é rejeitado. Aí o que a esquerda faz, o que as minorias fazem lá dentro? Porque lá é a visão da maioria. Eles peticionam, pegam o PSOL, que é um partido minúsculo, ele peticiona para o Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo, por meio de decisão judicial, nessa visão neoconstitucionalista progressista deles, eles começam a liberar o aborto anencefalo, depois começam a querer liberar o aborto até a 22ª semana, e aí o que acontece? Nós, inclusive, aprovamos uma ADO, a mudança na lei da ADO, para que a ação de inconstitucionalidade por omissão. Muitas vezes eles peticionam dizendo assim, não existe uma legislação para permitir o aborto. Então, uma vez que o Congresso não legisla, está sendo omisso, cabe ao Supremo fazer a sua parte. Eles têm entendido dessa forma. E aí, o que a gente está aprovando, o que a gente aprovou na CCJ? Caso o Congresso tenha se debruçado sobre uma matéria e ela tenha sido rejeitada, significa que a gente entende que não tem que ter essa legislação. Que o nosso silêncio foi um silêncio de dizer, não queremos liberar o aborto, não vai ter uma lei sobre aborto se a gente não quer liberar. Então, não pode, nesse contexto, mediante essa votação, o Supremo ir lá e liberar o aborto por decisão judicial. Isso também é um avanço importante. Mas não é óbvio isso, né? Quer dizer, não é óbvio. Aí a questão da lei de drogas. Vamos descriminalizar o porte da maconha, né? Porque é uma lei em desuso, porque é um crime pequeno. Eles estão fazendo isso por meio de decisão judicial.
Mas a gente submeteu daí a PEC das drogas na CCJ, ela foi aprovada para continuar sendo crime, e o Supremo simplesmente não aceita. E ele não aceita que a gente diga que o não nosso é uma resposta. Eles querem, a todo custo, nessa visão neoconstitucionalista progressista dos ministros, eles querem porque querem enfiar água lá abaixo na sociedade. Então não é que a direita cai nessa armadilha. Acontece que eles criam uma estratégia de submeter a voto, perder e depois peticionar o Supremo mediante um caso concreto para fomentar uma decisão que vai atender os interesses da esquerda. E isso que tem acontecido ao longo do tempo. Por isso que, ao evitar o ativismo judicial, que foram essas medidas aprovadas, nós vamos evitar que eles inovem no ordenamento jurídico como eles estão fazendo. Então, é mais uma vez o respeito do Congresso Nacional. E eu digo para vocês, hoje, o Congresso Nacional está de joelhos. Mas se o Congresso Nacional quisesse, prevaleceria a sua vontade. Porque no sistema de freios e contrapesos da Constituição, a Câmara pode fazer o impeachment do presidente da República e o Senado pode fazer impeachment dos ministros do STF. Ou seja, mediante o abuso de autoridade, infração à lei de impeachment, como a gente entende que está acontecendo, e eu sou uma das signatárias do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, tem que já que eles não fazem autocontenção, né, de se disciplinar para não fazer esses abusos, o Senado poderia estar agindo, mas o Congresso hoje está omisso. Então, essa legislação, ela vem justamente para dar mecanismos para a gente poder que esses agentes públicos também sofram limitações necessárias para que não haja hoje um regime judicial no Brasil, onde eles dão a última palavra e são intocáveis e nada acontece, né? Que é o que está acontecendo. Porque, veja, Bruno, a gente chegou num ponto em que os ministros, eles falam abertamente, derrotamos o bolsonarismo, ou hoje o Supremo não tem mais natureza só jurídica, tem uma natureza política. Isso foi falado pelo ministro Barroso, presidente da Suprema Corte. Como é que um ministro, um juiz, vai falar que ele tem, que um órgão de justiça tem uma natureza política? Se ele quer ser político, ele tem que deixar a toga e se submeter ao voto popular, para ver se ele vai ser chancelado. Mas não, eles falam isso abertamente e nada acontece. Teve outro ministro que falou, porque se esse presidente está aí, foi porque a gente mudou o entendimento da prisão em segunda instância, foi porque a gente deixou ele ir, entende? Então, tipo assim, é muita política dentro do tribunal. E existe um ditado que diz, se a política entra pela porta do tribunal, a justiça sai pela outra. E é o que a gente entende que está acontecendo. Então, assim, não é um pacote anti-STF, é um pacote de reequilíbrio entre os poderes. Para dizer que eles podem muito, mas não podem tudo. Você foi relatora da PEC da prisão em segunda instância. Há quantas anda essa PEC? Então, na verdade, o STF, ignorando a votação que, na época eu fui relatora na CCJ, nós aprovamos, né, que condenado em segunda instância já tem que ser recolhido à prisão. E o STF mudou o entendimento, eu acho que é a terceira vez que eles mudam, é casuisticamente que muda-se o entendimento, né, na corte. E eles mudaram o entendimento de que não precisava ficar preso, e aí o Lula foi solto. Aí depois anularam o processo, um dos processos do Lula, se não me engano, foi por causa da questão territorial, que estava em Curitiba, daí foi a competência relativa, foi para Brasília, em vez de eles reaproveitarem os atos, porque não era uma nulidade absoluta, eles simplesmente resolveram começar o processo do início. Então essa foi uma das condenações em segunda instância que foi anulada. E depois teve a do... se eu não me lembro agora se foi a do sítio da Atibaia ou se foi a do triplex, né? Mas o fato é que reverteu, e se a gente for ver, então o Supremo age dessa forma, casuisticamente muda o entendimento, e os condenados da Lava Jato, que foi a maior operação que descobriu a maior corrupção da história do Brasil, eles estão sendo todos anulados das suas condenações. Então, mas a PEC não chegou a ser aprovada em 2 turnos. Eu vou ter que verificar agora, eu não recordo assim de memória se foi aprovado ou não. Eu acredito até que foi aprovada na Câmara, mas eu não lembro agora, porque faz aí 4, 5 anos, mas na CCJ eu fui relatora, foi aprovada. Certo. Né? Bom, você é contra a cota de gênero nas eleições. Por quê? Porque eu entendo que quanto mais cotas você cria, essas políticas são criadas, mais elas dividem a sociedade do que realmente fazem a justiça social. Essas cotas vêm querer justamente reparar situações históricas que não tem nada a ver com o que acontece hoje. Eu não tenho culpa se aconteceu alguma coisa, ou se as mulheres não estão na política
Hoje as mulheres têm direito ao voto, tá tudo certo, a mulher tem independência para trabalhar, tem independência para votar, para se colocar como candidata. Mas eu acho que isso não contribui, porque, por exemplo, a minha rede social, 60% dos meus votos, eu acredito, da minha rede social é composta, eu recebo voto mais de homens do que de mulheres. Já fiz uma constatação. Eu voto numa pessoa, independente de ser homem ou mulher, eu voto pelas ideias que ela defende, não porque é homem ou mulher. Então, tipo assim, eu designo um relator na CCJ pelo mérito, pelo conhecimento da pessoa. Eu acho que isso aí mais cria disparidades do que cria realmente inserção. Mas você viu algum efeito prático nessa que, na verdade, 30% de candidatos para mulheres? Eles começam reservando 30% para mulher, agora tem a cota, eu acho que é do negro. Eu não sei se já existe cota do indígena, não acredito, mas é possível que possa existir. Aí estão falando agora da questão de talvez ter cota para trans e tarará, já está em discussão isso. Então, tipo assim, você começa a criar tantas divisões que perde o sentido, que daí você vai começar a criar mais disparidades na sociedade do que igualdade para todos. Eu acredito que são todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Por isso que eu sou contra absolutamente a criação de cotas. Eu acho que a pessoa tem que entrar por mérito e por vontade. Aí tu cria outro problema. Bom, você cria cota para mulher, os partidos muitas vezes não conseguem cumprir, porque tem mulheres que não têm vontade, mas ele vai ser punido se não botar mulher. Aí bota qualquer mulher, a mulher praticamente não faz voto, aí condena o partido porque eventualmente botou candidatas laranja, sabe sei lá o quê, porque é uma própria disparidade do sistema. Ou seja, a mulher tem que concorrer se ela quiser. E lá em Santa Catarina, só para vocês terem uma ideia, um estado dos mais conservadores do Brasil, as deputadas mais votadas da história fui eu e a Ana Campanholo, a federal e estadual, 2 mulheres, que não entramos por causa de cota, nós entramos por causa de vontade. Ou seja, quando a mulher quer, realmente faz a diferença. E, só para dizer mais uma coisa, que a esquerda diz defender as mulheres, né? As primeiras 2 presidentes das CCJs da história da Câmara foram 2 mulheres de direita. Foi a Bia Kicis e eu. E a esquerda que vive pregando esse tipo de pauta, simplesmente não está dando esse espaço para as suas deputadas, entende? Então vale a pena refazer esse registro, né? Porque eles que dizem defender as mulheres, mas quem realmente dá espaço efetivo de atuação e confia nas mulheres por mérito é a direita. Sem cota, né? Sem cota, sem precisar de cota. Ao contrário, nós no nosso exercício, né, e com a nossa votação, a gente ajudou muitos homens a se elegerem, inclusive, e tenho muito orgulho, porque eu sou parceiraça de vários colegas, temos colegas valorosos, tanto homens quanto mulheres, e isso, para mim, não faz qualquer distinção. O que importa é a pessoa ser uma pessoa correta, de caráter, não importa se é homem, é mulher, ou sabe, sei lá, o gênero que queira ser. Carol, muita gente não entendeu quando, em abril desse ano, você votou a favor da soltura do Chiquinho Brazão, deputado investigado pela morte da Marielle. O que estava em jogo nessa votação? Porque foi meio dividido, a direita e a esquerda votaram diferentemente. Ah, não, teve uma votação, na verdade, com relação à prisão preventiva dele. Sim. Nós entendemos que o entendimento do partido é que o entendimento foi aplicado uma armadilha pelo Supremo naquela decisão. Sim. E a decisão não cumpriu os requisitos de uma prisão preventiva, que justificava a prisão de um deputado. Então, muito embora eu acredito que ele seja culpado e vá pagar pelos seus erros, naquele momento, o homicídio já tinha sido há 6 anos, né? Não era uma prisão em flagrante delito de crime inafiançável. Era uma prisão preventiva e não existe prisão preventiva de deputado. Então, o que a gente entendeu? Que o Supremo, se a gente legitima essa decisão do Supremo, a gente dá argumento para eles fazerem prisão preventiva de deputado por palavras, por opiniões. Então, a gente está vivendo um momento em que, muito embora eu acredito que ele vai ser punido e vou votar pela cassação dele, inclusive, naquele momento foi uma armadilha jurídica que, se nós votássemos a favor da prisão preventiva dele, nós estaremos abrindo um precedente para começar a prender deputado por palavras na tribuna. Porque uma das coisas que a gente tem falado é que a imunidade parlamentar não está sendo respeitada. O exercício da função do deputado é o uso da fala. O parlamentar, ele fala, ele defende suas ideias na tribuna. O Daniel Silveira foi preso por causa de um vídeo, onde ele fez ácidas críticas, que eu não concordo, não faria o que ele fez, mas ele não poderia estar preso, foi solto agora, né? Por causa disso. E
No nosso entendimento, esse seria mais uma brecha para poder começar a quebrar mais uma vez a imunidade parlamentar. Então, na medida do possível, ele vai ser cassado, sim, mas naquele momento, por uma estratégia de cumprimento da Constituição, respeito ao artigo 53, o nosso partido entendeu que a gente deveria ser contra a prisão preventiva dele, sabendo que a gente vai votar na cassação logo mais, para preservar os demais deputados, as prerrogativas parlamentares. Você começou sua carreira no MBL, em Chapecó, lutando contra a corrupção. A que você atribui o fim da Lava Jato? Então, na época que o MBL não tinha entrado em queda de braço com o Bolsonaro, que a gente achou que era um movimento assim bem à direita e tal, depois eles começaram a tomar um rumo ali que todo mundo saiu. Eu achei muito interessante termos delegados e delegadas, promotores que realmente estavam comprometidos com o combate à corrupção. Naquele momento tem até um filme, né, A Lei é para Todos, que é espetacular, que mostra o ponto de vista dos bastidores, dos delegados que começaram a puxar esse fio, esse novelo e mostrar esse maior esquema de corrupção da história do Brasil. Nós tínhamos esperança de que o Brasil ia tomar esse rumo realmente, mas realmente o atual sistema que vige há poderosos que não têm interesse no combate à corrupção. E aí fizeram destruir a maior operação da história do Brasil. Eu não posso opinar porque eu não sei realmente os bastidores, mas eu lamento que tenha acabado esse tipo de investigação. Eu realmente acho que se houve excessos por parte dos investigadores, realmente a lei está aí para reparar, né, os excessos. Eu não acho que uma autoridade pública tem direito pode muito, mas não pode tudo. Mas eu acho que todo o combate à corrupção deve ser perseguido. A gente tem que lutar por isso, porque é muito dinheiro que é todo ano escoado pela corrupção, que deixa de atender às necessidades básicas do povo. E eu espero que a gente possa retomar e ter outras situações desvendadas aí, para que a gente limpe da vida pública pessoas que estejam corrompendo, né? Enfim. Queria ouvir um pouco a sua opinião sobre as emendas parlamentares. Elas existem há muito tempo, mas parece que nos últimos anos há um esforço de aumentar esse percentual do valor que os deputados e senadores podem indicar, né, para obras e outras situações em suas bases, mas não só aumentar o valor, também reduzir a transparência nesse gasto, o que é ruim para fins de fiscalização. Como é que você enxerga isso? O que você pode e talvez tem feito em relação a isso na Câmara? Então, na verdade, no sistema brasileiro se fosse ver pela natureza do parlamento, a gente nem deveria ter emenda, né? Sim. Porque deputado estaria ali só para legislar e fiscalizar. Agora, a gente ter uma fatia desse orçamento para a gente indicar para obras é uma coisa meio incoerente. Você usa suas emendas como? Eu uso em obras em saúde, hospitais, né? Mas assim, super certinho e tal. Não dependo de emendas para me eleger, sabe? O meu eleitorado não é o eleitorado lá que vai dizer, ela fez essa tal obra, vote nela porque ela trouxe a creche, vote nela porque ela trouxe o hospital. Não é esse tipo de política que eu faço. Eu faço uma política baseada em ideias, né? Na defesa dos valores conservadores e liberais na economia. Mas, enquanto existe esse mecanismo, a gente usa com todo o critério, né? E eu entendo que quanto mais transparência, quanto mais vinculação para evitar qualquer tipo de problema, melhor. Então, eu sou a favor de que, caso não seja extinta a emenda, que então se fiscalize, se tenha transparência, indique a obra, para que possa se mapear desde o momento em que você indica a emenda até o momento em que ela é cumprida na base. Porque realmente a gente ouve histórias de colegas que fazem situações com emendas, né? Então, não são histórias, tem operações famosas também. no Brasil antigamente. E eu acho que quem faz tem que ser punido. Então, para mim, quanto mais regrar para deixar bem vinculadinho, para não ter esse tipo de problema, melhor. Você foi citada no inquérito dos atos antidemocráticos por conta de um Twitter que você publicou falando de um golpe branco do judiciário, e você chegou inclusive a sofrer medidas, não de busca e apreensão, mas de quebra de sigilo, não é isso? Fiscal e bancário. Quebra de sigilo bancário. Então, ao fim foi arquivado, mas você chegou a ser ouvida nesse inquérito? Sim, fui na Superintendência da Polícia Federal, acho que foi no mandato passado. Então, abriram um inquérito das fake news, aí abriram um inquérito dos atos antidemocráticos. E eu acho que eu fui inserida nesse inquérito porque nós estávamos, depois de uma manifestação com o Bolsonaro, nós estávamos ali no gramado e aí a Bia foi lá cumprimentar a Sarah Winter e eu acho que ela estava armada. E daí como a gente foi cumprimentar ela e ela abriu uma live... A Sarah Winter, eu acho. E aí a gente cumprimentou ela e fomos embora.
E aí... A Sara tem porte de arma? Não sei, ela falou que estava armada, alguma coisa assim, não sei. Mas eu falei, eu cheguei a gerar esse Twitter aí contra o ativismo judicial, inclusive. E aí, quando eu fui para ser ouvida, eles quebraram o sigilo bancário, não acharam nada, né? Viram que tá tudo certo, tudo transparente. Mas mesmo assim, quando eu cheguei na Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília, você conhece o Alan dos Santos, você conhece o pessoal da direita, né? Fulano, porque eles estavam com a teoria de que existiria um gabinete do ódio, que a esquerda demonstra ter, mas a direita nunca teve, porque a direita é totalmente desorganizada, nunca teve uma central da onde partiu assim, comandos, ao contrário, é cada um por si na direita. Inclusive, o fato da direita ser desorganizada é o que faz a gente não ter a força que a gente realmente tem na sociedade. A direita está muito precoce em âmbito de organização, de persistência em ideal para que os valores sejam respeitados. A gente tem que começar o trabalho e a esquerda já está lá na frente nesse aspecto. Eles são muito organizados. Eu lembro quando eles faziam oposição lá do governo federal, eles ficavam no plenário 12 horas, um deputado saía da tribuna, outro ia, e eles com a mesma narrativa, com o mesmo discurso, batendo no Bolsonaro o dia inteiro. E a gente não consegue ter essa unidade e essa coesão de defesa dos valores. Eu acho que isso, a direita tem que amadurecer, inclusive, isso. Mas então, daí fui na superintendência, pediram se eu conhecia todo o pessoal da direita, para talvez tentar formar essa vinculação desse suposto gabinete do ódio que nunca existiu. Aí depois eles me pediram, basicamente, o que eu queria dizer com o meu Twitter. Você foi intimada para dizer se conhece certas pessoas? O que eu queria dizer com relação a opiniões. Opiniões. Aí eu falei, não, o que você acha do artigo 142 da Constituição Federal? Que é o artigo que o pessoal atribui a intervenção, né? Como é que é? Intervenção militar. O pessoal falava muito do artigo 142 na época. E aí eles me perguntaram... Das Forças Armadas. Daí eles me perguntaram se eu acreditava que o artigo... Qual é a interpretação? Se eu acreditava que era um poder moderador. Qual era a minha opinião sobre o artigo 142? Eu falei, a quem cumpre interpretar a Constituição, o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, claramente investigando opiniões. Opiniões. Aí eu falei que quem cumpre interpretar a Constituição é o Supremo, que eu não estava ali para dizer uma opinião sobre um artigo de lei, porque eu, como advogada, sei que quando você vai depor, você tem que depor sobre fatos. Eles não perguntaram fatos, só perguntaram quem eu conhecia, qual era a ligação, se eu tinha amizade com quem. Aí me perguntaram como eu interpretava, o que eu quis dizer com aquele Twitter. Então, assim, a gente chegou numa situação em que a opinião é criminalizada, os verdadeiros criminosos estão sendo liberados pela justiça e estão querendo encarcerar quem pensa diferente dessa hegemonia esquerdista e progressista que nós temos na esquerda e na alta cúpula do Poder Judiciário. É realmente uma perseguição a opiniões, a ideias e a segmentos da sociedade. A gente realmente vive um regime judicial no Brasil hoje. Carol, há uma certa sensação de que com essa ascensão da direita, isso se deve a que a população, em parte, se desencantou com ideias de esquerda. Você acha que isso é só uma impressão ou isso acontece realmente? Eu faço menção a isso porque, por exemplo, nas eleições desse ano, o Boulos, por exemplo, foi muito bem votado aqui em São Paulo, ficou em segundo lugar. Em votos de classe média alta, ele em alguns ganhou, em alguns ficou em segundo lugar. Quer dizer, não parece que esse desencanto é tão total assim, né? Eu acho que é mais por ignorância, porque se eles realmente se aprofundassem para ver no que ele defende e os valores que eles acreditam, eles veriam que o pior candidato para representar eles seria o Boulos. Eu acredito, como o professor Olavo falava, né? O PT se elegeu com a pauta anticorrupção. Quando assume o poder, é o partido mais corrupto que o Brasil já teve. Só que agora não dá para dizer, né? Não dá para falar o óbvio, né? Porque senão a gente pode ser preso por opinião, né? Eu acho que quem acredita na esquerda e que não pertence a esse segmento da esquerda na sua vida é por falta de conhecimento. É falta de entender, de ver que eles não são coerentes, de ver que aquilo que eles zelam, que é a liberdade, a propriedade privada, a livre expressão do pensamento, a privacidade, tudo isso vai ser tolhido caso a esquerda assuma o poder. Por quê? Primeiro, livre expressão do pensamento. Nós temos lá o PL da censura. A esquerda quer aprovar para controlar, já que eles não podem controlar as redes sociais, controlavam a grande mídia e não podem controlar as redes sociais, o PL da censura vem para que com as agências de checagem, com um órgão central de conselheiros, possa se dizer o que pode ou não falar, porque o que é fake news, o que não é. Quem vai ter o controle da opinião
é a esquerda. Então, quem vota na esquerda certamente é ignorante e não sabe que a esquerda vai tolher a sua liberdade de expressão e você não vai ter mais um ambiente plural no Brasil. Só vai ter a visão da esquerda. A propriedade privada, ela está em risco a todo momento. O MST está invadindo propriedades do interior, onde tem, geralmente, as produtivas, que eles falam que são grandes latifúndios, inclusive produtivas. No meu estado de Santa Catarina acontece direto. A sorte é que o governador teve pulso firme, aí eles viram que não iam se criar, pararam. Mas agora com as queimadas, a ministra do Meio Ambiente chegou a sugerir que fosse desapropriada as terras, as propriedades privadas, onde teve incêndio criminoso. Ou seja, muitas vezes você... Como é que tu vai investigar isso? Para começo de conversa, que o fogo ele não tem fronteira, né? Ele vai na divisa de uma terra para outra e daí você vai ser desapropriado, que é uma medida inconstitucional, ela propôs isso. Ou seja, com a esquerda é o tempo todo assim. Temos novas demarcações de terras indígenas que estão sendo ventiladas a todo momento. Está aí outro desrespeito do Supremo ao Congresso Nacional. Nós votamos a lei do marco temporal. Nós já temos 14% do território nacional demarcado para menos de 1 milhão de índios. Gente, só para dar uma noção aqui, Santa Catarina é 1% do território nacional. Tem 7 milhões de habitantes em 1% do território nacional. Nós temos 14% do território nacional para menos de 1 milhão de índios. Será que precisa demarcar mais 14%? 28% do território? Isso é uma pauta que a esquerda tem outros interesses, entende? E isso foi aprovado, virou lei. O Supremo suspendeu para fazer um diálogo, para fazer uma mesa de conciliação, desrespeitou de novo o Congresso Nacional. É o tempo todo assim, é o tempo todo relativizando a propriedade privada. Aí, confisco de valores. Nas contas esquecidas. Então, assim, vai tomar o teu dinheiro, vai fazer o IVA mais alto do mundo. O cara é muito ignorante se o cara não vê que a esquerda vai acabar com a tua vida. Privacidade. Eles vão querer... Cada vez mais, o sigilo bancário não existe mais, porque eles autorizaram o fisco a ter acesso aos dados bancários das pessoas. Isso tudo é uma visão de que o Estado pode tudo. É uma visão esquerdista. Então, porque a visão de direita, ela vai limitar cada vez mais o Estado para as coisas essenciais e ele não vai se meter na vida privada, na autonomia do cidadão. Mas essa visão vai ficar cada vez pior. Quem não entendeu isso, está na hora de entender, está na hora de se dedicar a entender, porque realmente... a gente está correndo um sério perigo. Isso é muito real. E o Boulos representa esse perigo. É o pior dos candidatos que poderia ter aqui para São Paulo. Mas, com a graça de Deus, ele não vai se eleger. E do apoio dos paulistanos, né? E paulistas. Né? Como é que você avalia essa recente divisão da direita? Eu faço menção a 5 nomes. O Bolsonaro, no meio desse tiro cruzado entre Pablo Marçal, Silas Malafaia, Kassab e Tarcísio. Eu acho que o Marçal, ele tá dando um voo de galinha, assim. Porque, sinceramente, ele se contradiz o tempo todo, sabe? Ele não se ajuda. Ele tenta enganar, mas não engana bem, entendeu? Porque ele uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, ele se contradiz o tempo todo. E, na verdade, eu não sei quem é Pablo Marçal, né? Num primeiro momento, você até pensa, não, esse cara vai pensar fora da caixa, fora do sistema. Mas quando tu vai acompanhar numa linha de tempo a conduta dele, é contradição o tempo todo. Então, você não sabe quem é quem ali. Eu realmente não sei quem é ele, a essência dele, né? Então, ele se desmoralizou por si próprio. O Tarcísio, ele tá tendo muita sabedoria de entender algo que a direita precisa amadurecer, que é o que eu fiz sendo presidente da CCJ. A gente não vai ter o plano ideal, a gente tem o plano possível. E o possível hoje é para a gente ter força no Congresso Nacional, muitas vezes não ter o candidato ideal a presidente da Câmara, mas apoiar um candidato de centro que vai dar espaços para a gente poder debater nossas ideias e aprovar um pacote de reequilíbrio entre os poderes. Se a gente fosse taxativo, lançasse um candidato próprio à presidência da Câmara, sabendo que a gente ia perder, nós íamos estar sendo hostilizados dentro da Câmara, não íamos ter a CCJ, não íamos ter o espaço que a gente está tendo hoje. Então, eu não gosto disso. Eu gostaria de ter um candidato de direita, de estar incisiva lá, e estou incisiva na CCJ, mas foi porque a gente apoiou o Lira para presidente, e ele que possibilitou um acordo para a gente ter a CCJ na presidência. Então, o Tarcísio fala isso, olha, eu estou fazendo o possível, eu tenho esses espaços hoje, não estou no plano ideal, mas estou fazendo o que eu posso dentro daquilo que eu me propus. Então, acho que ele está sendo muito inteligente nesse sentido, né? Essa postura... E assim, é ocupando espaços, porque não existe cadeira vazia na política. Se eu achar, eu não vou porque eu sou limpinho e todo mundo é sujo.
Eu sou limpinha e continuo limpinha, entendeu? Mas sei que estou num ambiente complicado, sei que tem pessoas que fazem coisas horríveis lá, mas eu sei que eu vou manter minha integridade e vou fazer a minha parte. E se der certo, deu. Se não der, foi porque a maioria não quis, mas eu tô com a consciência tranquila. Então, acho que a direita tem que aprender a tolerar o ambiente que não é o ideal e fazer o que ela pode naquilo, sabe? É isso que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que ter esse amadurecimento também por parte da direita. Essa postura não favoreceria o chamado teatro das tesouras? Quer dizer, essa postura um pouco morna? E para você que está assistindo pelo YouTube, nossa entrevista termina por aqui, mas ela vai continuar lá na plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Se você quiser assistir a parte final da entrevista com Carol Detoni, recomendo que você assine o streaming da Brasil Paralelo. O link para se tornar membro da BP com uma condição especial do programa Contraponto está nesse QR Code ou na descrição desse vídeo. Eu aguardo você lá na plataforma de membros da Brasil Paralelo. Boa noite. Tem alguém da esquerda que porventura de quem você tinha uma má impressão, uma má imagem, e pelo contato que teve no Congresso mudou um pouco essa imagem de forma positiva? O deputado sobe na tribuna com medo de falar. Nós estamos vivendo uma realidade, uma autocensura. Isso não é democracia, as pessoas não estão enxergando. E o que mais me perturba é assim, acontece coisas imorais e escandalosas o tempo todo e o pessoal acha normal, tá todo mundo meio anestesiado. Parece que o escândalo, a corrupção, a imoralidade não choca mais as pessoas. Esse embotamento moral, esse embotamento do sentimento, é isso que mais choca. Como é que você tem avaliado as eleições municipais desse ano? Nós teremos segundo turno ainda, mas o que já foi feito, o que você avalia em termos de vitória, olha, direita e esquerda? São os números, né? A direita realmente saiu vitoriosa. Teve o PSD, que foi o partido que mais, né, teve prefeitos eleitos, mas o PL explodiu. Eu acho que é um resultado excelente. Eu posso falar muito da realidade do meu estado, né? Nós nos tornamos, por exemplo, de 295 municípios, nós elegemos 90 prefeitos, 50 vice-prefeitos e 586 vereadores.